Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um Morning Call da Empire Capital para você começar o dia muito bem informado com os principais destaques do noticiário político e econômico. Vamos falar um pouco de economia brasileira. Ontem a gente teve a divulgação de dados do CAGED, então criação de empregos formais, e a gente teve o resultado para dezembro com um fechamento de 430,2 mil vagas em dezembro, pior do que o mercado estava esperando. Com esse resultado de dezembro, a gente consegue ver o fechamento do ano de 2023 e em 2023 foram gerados 1,48 milhão de empregos. Um resultado bom, mas uma desaceleração de 26,3% em comparação com o ano anterior. Com relação aos setores, no mês de dezembro, a gente teve fechamento líquido generalizado entre todos os setores, algo que já era esperado em função da sazonalidade. No entanto, para os próximos meses, a gente observa que deve continuar essa tendência de fechamento de empregos, desaceleração da atividade econômica, e para 2024, em função dessa atividade econômica mais moderada, a gente deve ter a criação de empregos ao redor de 1 milhão. Além disso, falando de economia também, a gente teve o Fundo Monetário Internacional revisando a projeção de crescimento aqui para o Brasil, agora em 2024. Eles estavam prevendo um crescimento de 1,5% e agora a projeção passou para 1,7%. Então, eles estão mais otimistas com o Brasil. No entanto, a gente ainda tem uma desaceleração em relação ao ano passado, 2023, quando eles estimam, a gente ainda não conhece esse dado, mas quando eles estimam que a economia deve ter avançado cerca de 3,1%. A gente também teve dados de emprego lá nos Estados Unidos, então a gente teve vagas de emprego em aberto e elas aumentaram, o que surpreendeu os mercados em dezembro, foi um dado aí que veio inesperadamente. E a gente também teve os dados do mês anterior sendo revisado para cima, então esses dados indicando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda permanece forte e que com isso o Fed não deve começar o corte de taxa de juros no primeiro trimestre, que nem o mercado estava esperando. Esses dois dados, eles acabaram aí influenciando no mercado. A gente teve aqui o Ibovespa e o dólar fechando em queda nessa terça-feira, então a gente teve aí o Ibovespa encerrando a sessão com perda de 0,86%, enquanto o dólar fechou em 4,94, e a gente continua com esses desdobramentos também no dia de hoje. A gente tem as bolsas em queda, o Eurostock está caindo 0,1%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão recuando 0,5% e 1,2%, também nos Estados Unidos refletindo os resultados abaixo do esperado de empresas como a Microsoft e a Alphabet. Então a gente teve essas divulgações ontem, também veio abaixo do que o mercado estava esperando, então por isso a gente tem os futuros do S&P e do Nasdaq recuando nesta manhã. Na China a gente teve dados de PMI de janeiro que vieram em linha com as expectativas, e aí na Ásia a gente tem aí as bolsas subiram no início dessa manhã, nessa madrugada, em função desses resultados então de atividade que vieram em linha com o esperado. É claro, hoje as atenções estão voltadas para decisões de política monetária lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então a gente tem a divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos no período da tarde, a expectativa é de que não tenha alteração, mas as atenções estão voltadas principalmente para as falas do Powell, que acontecem depois da divulgação da decisão, essa fala que vai acontecer às 16h30. Então o mercado ainda está precificando uma chance ali do corte se iniciar em março, e essas falas podem aí alterar essa precificação. Antes disso, lá nos Estados Unidos, a gente continua com dados de mercado de trabalho. A gente tem o ADP às 10h15 e depois também o indicador de custo do trabalho do quarto trimestre do ano passado. Então, mais dados que podem mostrar essa força do mercado de trabalho por lá. Aqui, então, às 6h30, a gente tem o Copom, expectativa de redução na taxa, em linha com o que já tivemos nas reuniões anteriores, então queda de 0,5, com a Selic chegando a 11,25, mas também o importante vai ser observar o comunicado. A gente já mencionou ontem, a gente espera que o Copom sinalize que está atento principalmente aos conflitos geopolíticos que acontecem, que podem pressionar a inflação caso venham a se estender, e também ele deve mencionar que está de olho nas decisões de bancos centrais lá fora, porque se eles demorarem mais para
cair as taxas de juros, isso pode influenciar também a continuidade de quedas aqui no Brasil. Além disso, além dessa decisão de política monetária por aqui, a gente também continua com dados de emprego. Hoje é a vez da PNAD de dezembro, que sai agora de manhã, e aí a gente vai observar a taxa de desemprego, né? Ontem a gente teve o CAGED, que traz aí os empregos formais, e hoje, então, a gente tem o mercado de trabalho como um todo. Mas principais destaques, então, o mercado esperando decisões de política monetária. Por hoje era isso, até amanhã.